Olá, mais uma vez aqui com vocês, professor Marco Túlio com Fundamentos de Vibrações Mecânicas. Hoje iremos determinar o momento de inércia de uma aeronave em torno do seu centro de gravidade, segundo o movimento da guinada, com o pêndulo bifilar e utilizando a mecânica lagrangiana. Então vamos lá. Bom, primeiramente, tem a ver com aquele post que eu fiz lá com respeito a esse drone, né, que é o projeto X-56 da NASA. A gente já falou sobre isso e no outro vídeo, que eu vou até deixar no card aí o link para o outro vídeo, onde nós determinamos os momentos de inércia de massa, né, centroidais para uma aeronave genérica, né? Eu coloquei esse exemplo aqui, como vocês podem ver lá no vídeo, porque eu linkei com um outro material da NASA, que eu também vou deixar no card aí em cima o link para vocês verem o teste lá, tá certo? Bom, então só para pegar de referência, né, a gente tem uma aeronave e o que a gente mediu lá no outro vídeo, né? O que a gente pôde calcular? A gente calculou dois momentos de inércia. Quais foram, né? Primeiramente, a gente calculou o momento de inércia em torno de Y, né? Lembrando que essa referência ela é grudada no CG do avião, tá? Ela é fixa ao avião, cuja origem fica no CG do avião. Então a gente calculou esse momento de inércia, né, que tem a ver com o movimento de pitch ou airfagem, né, de subir e descer da aeronave. No mesmo vídeo, a gente calculou o momento de inércia em relação ao seu eixo X, tá certo? Que tem a ver com o movimento de roll ou rolagem, né? São os ângulos de Euler. E hoje a gente lançou mão de um pêndulo composto, né, para essas duas grandezas. E aqui a gente vai lançar mão de outro dispositivo, de outro engenho, tá bom? E aqui a gente vai, por último, né, a gente vai determinar o momento de inércia de massa de uma aeronave em torno do eixo Z, certo? Que tem a ver com o movimento da guinada, ió ou guinada. Então a gente vai se preocupar com esse eixinho aqui azul hoje. Então tem uma pequena diferença com o que a gente já viu no outro vídeo, tá bom? Então vamos lá. Então aqui a gente tem uma aeronave genérica, para quem gosta de aviação aí, um Cessna 150. Aqui são os eixos, né? Lembrando que esse eixo aqui de fora, só para não poluir o desenho, mas essa referência está grudada aqui, ó, que é o CG da aeronave. Então como é que é esse dispositivo? Da mesma forma, ele faz tipo uma predisposição aqui para que o avião seja pendurado, né? E tem que ser pendurado dessa forma aí. Então aqui a gente tem que são cabos, né? São cabos. Aqui também são cabos. Então aqui tem tipo fica parecendo um telhado de uma casa, né? E qual que é a exigência aqui? A exigência é que o eixo de simetria, né, do meu pêndulo, né? E o que a gente está tratando aqui? Do pêndulo bifilar, né? Ou seja, dois fios. Essa armação aqui é a nossa armação chave. A gente assume isso aqui tudo rígido, né? E os cabos aqui são cabos flexíveis, né? Então estão sendo solicitados a tração a todo momento. Então esse ponto médio aqui do pêndulo bifilar, o eixo que passa por ele tem que passar também pelo CG do avião, né? De forma que eu fique com a mesma quantidade do eixo para um lado e para o outro. Essa é uma exigência. De outra forma, complica a nossa vida. Então a armação é como se fosse um telhado de uma casa, né? É só para mostrar que o que vai girar aqui mesmo, que é preso aos fios, é essa barra aqui, né? Esse tipo de solução também é utilizado para medir momento de inércia de qualquer coisa, tá? Mas aqui, por motivos motivacionais, a gente coloca uma aplicação bem bacana para dar uma motivada, certo? Então olha só, né? Foi o que eu falei, eu deixo fixo aí para quem quiser voltar ao vídeo depois saber o que foi tratado, né? O eixo de simetria do pêndulo bifilar deve estar alinhado com o CG, certo? Bom, então vamos continuar com o que a gente precisa. Então aí, né, a gente tem uma armação
E a aeronave fica oscilando desse jeito aqui para a gente medir o período. Né? De forma simplificada é o que está aqui embaixo, ó, esse pêndulo aqui. Ó. Aqui no caso é só apenas uma barrinha, mas é justamente esse comportamento aqui. 2 fios, ele oscilando em torno desse centro aqui. Tá bom? E aqui há uma aplicação, né? O pêndulo bifilar visto por cima, pendurando essa aeronave. A formulação que a gente vai ver aqui, ela é muito, mas muito parecida mesmo com o problema do pêndulo que a gente já tratou no vídeo, do pêndulo trifilar, que eu vou deixar o card aí em cima, aí vocês deem uma olhada lá para vocês verem o quão semelhante é a lógica de trabalhar esse problema aqui. Tá? Então o card está em cima, vocês deem uma olhada lá para quem ainda não viu. Tá certo? Então a gente está usando mecânica lagrangiana baseada em energia, mas pode ser obtido por Newton também. Certo? Lagrange está aqui assistindo, dando uma conferida na movimentação. Então vamos lá. A gente tem aqui, né, uma representação do eixo de simetria do pêndulo, uma trajetória circular completa, só para referência, e a posição de equilíbrio de um dos cabos. A gente vai tratar só um cabo devido à simetria. O que ocorrer aqui vai ocorrer para o outro fio, tá certo? Bom, então o cabo assumiu uma nova posição devido ao giro do pêndulo bifilar, que é essa barrinha aqui, né, de forma simplificada. Então ele girou e assumiu uma nova posição. Ele assumindo uma nova posição devido ao giro, né, em torno do eixo de simetria aqui, a barra deu uma discreta elevada. Certo? Deu uma discreta elevada. E como o movimento é oscilatório, então ela vai descer e subir, né? Lembrando que eu gosto sempre de reforçar a questão da razão entre o comprimento L, que a gente vai tratar aqui, o G a gente vai tratar como sendo o ponto que está alinhado com o CG do corpo de interesse, no caso a aeronave, e simplificado por essa barra. Então essa cordinha, o fio, né, um dos fios, ele assume essa posição, e a partir da posição de equilíbrio aqui, ele vai ter um ângulo θ que descreve essa nova posição, que ela é variável, vai para um lado e para o outro. Comprimento L, aqui a posição inicial, ele elevou um pouquinho e subiu. Então, são dois planos distintos, né? O plano da posição de equilíbrio e o plano na posição atual. Só que o movimento principal que vai predominar aqui, em termos de amplitude até, é esse ângulo φ, que descreve o movimento de torção desse pêndulo, né? Esse pêndulo fica, visto por cima, ele fica torcendo assim, né? Visto por cima. Então realmente é o que vai sobressair esse ângulo φ. Lembrando, para a gente assumir, para a gente dar uma linearizada nas coisas aqui, a gente vai assumir que esse ângulo seja pequeno. E o que é um ângulo pequeno para esse fim? É até 5 graus. Até 5 graus a gente assume com conforto, né, que as funções aqui que não são lineares elas sejam linearizadas. Bom, continuando, né, a gente vai chamar essa metade aqui do pêndulo, esse tamanho aqui de R, mas poderia chamar de qualquer outra coisa. Vamos chamar de R aqui. E como esse giro aqui é um giro pequeno, né, a gente pode aproximar o arco que vai formar aqui como sendo de uma reta. E como é que a gente calcula o arco? O arco aqui é simplesmente produto do raio pelo ângulo. Mas como esse arco é tão pequenininho, ele vai se aproximar de uma reta como está colocado aqui. E ele vai valer Rφ. Então a gente tem essa dimensão em vermelhinho aqui, que é a mesma, projetando aqui no plano superior, ele vai assumir essa posição azul, mas é o mesmo tamanho. Então eu tenho uma forma, já que, vamos deixar claro aqui, esse sistema tem apenas 1 grau de liberdade. Né? Isso ocorrendo, eu tenho que ter alguma maneira de acoplar a variável θ da variável φ. Isso é possível. De que forma que é possível? Então só tem uma coordenada independente, então a gente tem essas relações. A gente sabe que esse Rφ aqui, ele é comum tanto a esse triângulo no prato, né, ou nesse plano aqui horizontal, como
desse triângulo do plano vertical aqui, ó. Ele é comum. Então, como eu conheço todas as dimensões, toda a geometria, então fica fácil, né? Lembrando que para a mecânica lagrangiana, que é um dos ramos da mecânica analítica, e sobretudo no que diz respeito à energia potencial, que a gente vai calcular daqui a pouco, a gente precisa estabelecer um nível de referência. Então, o nível de referência está posto aqui, NRG, né, que é o ponto médio aqui do pêndulo bifilar. E baseado nele eu meço uma altura. Essa altura cresce, decresce, cresce, decresce. Né? Então vamos continuar aqui com o acoplamento das variáveis φ e θ. A gente faz uma análise cinemática. Aqui eu sempre reforço que o φ tem que ser menor ou igual a 5 graus. Então eu sei que o seno desse ângulo θ aqui, ó, a gente assume que esse triângulo aqui é um retângulo. Esse triângulo aqui, a gente vai fazer só uma observaçãozinha aqui rapidinho, para a gente deixar bem reforçado. Esse ângulo aqui, ó, ele é 90 graus. Então o triângulo é retângulo. Então eu sei que o seno de θ é o cateto oposto, que é Rφ, pela hipotenusa, que é o próprio L. Mas como o φ é muito pequeno e todos os ângulos que são pequenos, a gente aproxima o seno do ângulo pelo próprio ângulo. A gente pode fazer essa aproximação. Então a gente fica com essa forma. Então, ou seja, a gente tem uma expressão que acopla θ e φ. Como eu quero escrever tudo com relação ao ângulo que domina aqui, é φ, então eu isolo θ, já está aqui isolado. E para calcular essa alturinha aqui é simples, é geometria simples, né? Eu uso essa expressão aqui, ó. É o comprimento que eu tinha antes, menos o comprimento, a projeção, né, da cordinha no vertical, que é o comprimento que eu tenho atualmente. Então, se eu faço isso, e sabendo que o cosseno de θ para mecânica analítica, a gente usa só os dois primeiros termos da expansão em série de Taylor. Então a gente trunca aqui, tá certo? A gente substitui esse cosseno aqui, a gente já viu isso em várias oportunidades. A gente chega que a altura G é meio de Lθ ao quadrado. Mas como θ vale isso aqui que está destacado nessa caixinha, se a gente substitui, a gente assume essa nova forma aqui, já em função de φ. Então eu consigo calcular essa altura em função do ângulo que o pêndulo torce, né? Muito importante esse conceito. Bom, então vamos às energias, né? A única energia que a gente tem aqui, potencial, é a gravitacional. Não tem mais nenhuma outra. Assumo que não tem dissipação, tá? Então é só energia potencial gravitacional do pêndulo mais do avião. Por quê? Porque o avião está conectado nesse pêndulo, certo? Com relação ao nível de referência G. Então, o V, né, que é a energia potencial gravitacional, é positivo. Por que positivo? Porque só tem uma possibilidade para o ponto G aqui, ó. Ele o tempo todo ele está ou no NRG ou acima dele. Então é positivo. Daí a importância de estabelecer o referencial. Então, que é a soma da massa do pêndulo. Quando eu falo pêndulo, gente, é o aparato que sustenta, né, aquilo que você quer medir de fato. Vezes de HG, a gente tem tudo calculado. Então, se a gente substitui, a energia potencial está calculada aqui, já em função de φ. Aquela historinha, né, gente? Deixa o meio de um lado e o ângulo ao quadrado do outro lado. O que tiver no meio, a gente aproveita de forma direta lá na frente. A gente já viu isso várias vezes. Bom, agora a energia cinética. A energia cinética de rotação do pêndulo mais avião, né, do conjunto, simplificado por essa barrinha azul aqui. Então vai ficar meio do momento de inércia. Do momento de inércia do pêndulo mais avião, que está aqui, né? Φ ponto ao quadrado, velocidade ao quadrado, angular no caso. E o momento de inércia total é a soma dos momentos de inércia de cada coisa, do P, índice P de pêndulo, e do avião. Então está colocado aí. Bom, então continuando, o que a gente vai fazer? A gente tem todas as energias, a gente vai fazer as derivadas parciais aqui cabíveis e já vai dos termos da equação de Lagrange. Tá? Equação de Lagrange, né? Quem quiser dar uma recuperada lá no assunto de equação de Lagrange, vou deixar o card aí em cima. Vocês cliquem lá, vocês podem clicar lá para dar uma recuperada nesse assunto. Tá bom? Então, continuando. Então, a derivada, um dos termos, né? A derivada da energia cinética com respeito a φ ponto, que já está aqui, ó.
é o próprio miolinho aqui, né? Vai ficar JGP mais A. Da importância de deixar meio de um lado e o parâmetro ao quadrado do outro lado. Então, já tem aqui. Só que eu preciso de outro termo, que é a derivada no tempo desse outro termo aqui, ó. Está lá na equação de Lagrange. Então, é simplesmente derivar mais uma vez o φ em relação ao tempo. Colocar mais um pontinho aqui em cima. φ 2 pontos. Né? Já que o que está aqui entre colchetes é constante. A gente tem outro termo lá, que é a derivada parcial da energia potencial total com respeito ao, no caso aqui, o ângulo. A gente já tem um miolo aqui, ó, por isso que eu deixo meio de um lado, φ ao quadrado do outro. O miolo já é essa própria derivada aqui, ó. A gente só baixa o grau aqui do φ, que era o quadrado, agora ficou φ puro aqui. A gente não tem, se pegar a expressão da energia cinética e derivar com relação a φ, só φ, tem φ nessa expressão? Não. Então o resto tudo é constante, derivada de constante é zero. A mesma coisa, como a gente não tem termo de dissipação, é nulo. Não precisa nem pensar muito, é nulo. Então a equação do movimento, se a gente pega a equação de Lagrange lá e substitui esses termos lá, fica dessa forma. Aqui já está a equação do movimento. Tá bom? Só que a gente pega e dá uma desenvolvida aí. Né? A gente já substitui a inércia total nessa expressão aqui. A inércia total está aqui. Substitui aqui. Então a gente já assume essa configuração. Tá bom? E a gente normaliza pela massa equivalente, né? Eu só tenho um errinho aqui, gente. Aqui não é mais não, viu? Aqui eu errei. Aqui é 1 vezes. Só para ter tirado aí. Então minha massa equivalente é tudo que acompanha a aceleração. Então se eu divido a equação toda por isso, eu assumo essa nova posição. E a gente já cansou de ver também, né? E o termo, e eu esqueci de um φ aqui, ó. Olha que coisa horrorosa, mas vamos lá, hein? Eu esqueci de um... Vamos escrever aqui... Ó, tem um φzinho aqui, ó. Tem um φ aí. Me desculpem, mas não onerou no entendimento, não. Então tudo que acompanha o φ, nada mais é que a frequência natural ao quadrado. É a frequência natural ao quadrado. E a gente sabe que pela definição também, eu posso obter a frequência natural pela razão de 2π pelo período. E ao quadrado, né, eu posso igualar então tudo isso com essa definição. Lembrando, né, onde que eu tiro esse período? Do cronômetro, né? Você vê lá quantas vezes que oscilou e marco quanto tempo que durou aquelas, sei lá, 10 oscilações. Aí você pega e divide o tempo que marcou no cronômetro por 10 oscilações, aí você vai achar o período médio. É justamente esse período médio que você vai lançar nessa formulação aqui. Então é igual ao ômega ao quadrado, ômega n ao quadrado dessa definição e o ômega n quadrado que vem da equação do movimento. Isolo o meu momento de inércia em torno de G do avião, que está aqui, ó, o índice A, ó, do avião. Eu chego nessa formulação, que é basicamente a formulação que a gente viu lá em pêndulo trifilar. E falo mais, se fosse quadrifilar, a formulação seria a mesma. Tá certo? Um pequeno detalhe aqui, ó. Muitas das vezes, esse pêndulo, a massa do pêndulo, ela pode ser nula, porque você pode colocar o fio diretamente no seu sistema. Aí vai depender do seu sistema que você quer medir. Exemplo, lá no passado, hélice de avião. Eles penduravam, pegava 2 fios, colocava, ancorava equidistantemente em relação ao eixo da hélice, pendurava, então a massa do pêndulo naquele caso é zero. O próprio equipamento, o próprio elemento que você queria medir a inércia, já era o pêndulo. Então, se isso acontece, e acontece, viu, gente? Então eu posso desprezar esse último termo aqui, ó. Por isso que eu coloquei até grifado aqui, ó. Pode ser nulo. Em que caso que pode ser nulo? Eu dei exemplo aqui. Se você quiser medir de uma barrinha, de uma viga, então a massa do pêndulo é zero. A própria viga já é o pêndulo. Então isso aqui, ó, esse último termo você pode desprezar. Tá certo? Então vocês viram que a formulação é simples, é mecânica lagrangiana, sossegado. Então, mais uma vez, né? Professor, onde é que eu vou usar isso na minha vida? Eu já dei exemplo aqui. O do avião, da hélice, de várias outras coisas.
Outra coisa que mede momento de inércia assim é barco, embarcação. É claro que você não vai colocar um porta-aviões, né, para pendular, mas pequenas embarcações, caiaque, embarcações menores, isso é feito também. Então o céu é o limite. Vai depender da sua necessidade, mas a formulação que você tem que usar é essa que está destacado por último. Tá certo? Pessoal, então é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Inscreva-se no canal, acionem o sino para receber as notificações. Acessem lá o perfil do Instagram, que eu sempre coloco novidade lá e anuncio os vídeos. Então vamos compartilhar, vamos fazer esse material chegar em no máximo de pessoas possível para ajudar. Porque a ideia aqui é ajudar as pessoas. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.